Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o tema do nosso vídeo é as armas de nossa batalha. Vamos estar falando um pouquinho sobre batalha espiritual num nível diferenciado. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, tem algumas informações interessantes e relevantes. Vamos a elas. Porque nossa armadura e nosso equipamento não são carnais, mas sim fortalecidas em Elohim, para destruição de fortificações, destruindo as calamidades e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim, e levando cativo todo o entendimento à obediência do ungido, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for completada a vossa obediência. O texto é rico e eu quero iniciar falando sobre essa armadura e o equipamento que nós temos, que são espirituais. Isso demonstra, então, que para portar esse equipamento e essa armadura, a primeira condição é ter sido salvo. A segunda condição é ter se santificado. E a terceira condição é ter conhecimento acerca das Escrituras. Porque em outros textos, Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a espada, que é a palavra do Eterno que tem que estar em nossas mãos. Então, há necessidade de termos conhecimento das Escrituras para podermos, então, usarmos esse conhecimento contra as forças espirituais da maldade. Para isso, eu tenho que ter passado já por um processo de salvação, de preparação, para que eu possa então ter o conhecimento e a santidade para usá-lo contra os nossos adversários. 2 Coríntios 10, 4. Vamos ver o texto, o que ele diz para nós e o que nós podemos tirar desse texto de conhecimento. Porque a nossa armadura e nosso equipamento não são carnais, mas sim fortalecidos em Elohim para a destruição de fortificações. Então, eu já falei sobre a armadura e o equipamento, agora eu gostaria de falar sobre esse fortalecidos em Elohim. A nossa força, o nosso poder e a nossa autoridade vem do poderoso, daquele que é regente, governante da terra, dos céus, dos mares e de tudo que aí existe, todo o universo. As nossas forças vêm dele para que nós possamos, através dessa força, desse poder, dessa unção que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo nos dá, destruirmos fortificações. Que fortificações são essas? Essa palavra, Bitz Tzaron, em hebraico, significa fortificações e fortalezas, mas ela refere-se a cidades fortemente armadas e bem guardadas. Mas se são espirituais, que cidades são essas? Que fortificações são essas? Que fortalezas são essas? São aquelas que se localizam na mente e no coração do homem. São aquelas situações que foram plantadas pelo inimigo, padrões que foram semeados na nossa vida e que nos conduzem no nosso dia a dia. As reações que temos, a direção que seguimos, e inclusive o padrão de nossos pensamentos foi moldado no passado por essas experiências até que nós cheguemos a um conhecimento e a uma vivência diária de coisas que não vão agradar ao Eterno. Essas coisas então, esses padrões mentais, padrões comportamentais precisam ser transformados. Mas para que eles possam ser transformados, essas fortalezas mentais precisam ser conquistadas, derrotadas e substituídas pela palavra do Eterno. Por quê? Porque a palavra do Eterno vai entrar com outros padrões, uns padrões celestiais, padrões que vão guiar e mostrar à pessoa um outro caminho, inclusive fazendo com que as suas atitudes mudem, as suas palavras vão ser transformadas e as suas atitudes vão ser o reflexo de tudo aquilo que ela já recebeu da parte do Senhor e da mudança que está ocorrendo em sua vida. Lembrando que essas mudanças elas são gradativas, diárias e contínuas, como Shaul disse, até alcançar a perfeita varonilidade
no Mashiach e Yeshua. Continuando, 2 Coríntios 10:5, destruindo as calamidades e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim e levando cativo todo o pensamento à obediência do ungido. Vamos falar então primeiro de calamidades e depois da altivez, né? Calamidades, rabal, destruir, estragar, agir corruptamente, ofender. Dentro destes padrões mentais sobre os quais nós estamos falando agora, nós estamos falando de coisas que destroem, estragam a nossa própria vida e a de outros. Corrupções, ofensas que são proferidas por bocas cujas mentes tiveram gatilhos que permitem que as pessoas ajam daquela forma para se defenderem e também para atacarem outras pessoas. Por que isso acontece? Porque as pessoas passam por experiências traumáticas antes de conhecer ao Senhor, e no bojo dessas experiências, esses gatilhos são criados, essas formas de defesa e ataque são criados. Então, quando uma situação começa a aparecer um pouco complicada, esses gatilhos são acionados e essas pessoas começam, então, a tentar destruir o argumento do outro, estragar a vida dele, agir de forma corrupta através de ofensas, através de maledicências. Por quê? Porque ela quer defender a sua própria vida, atacando e destruindo o outro. Só que esse é um padrão do inferno. Então, quando eu recebo Yeshua, eu ainda venho com esse padrão. E eu preciso substituir esse padrão para que eu não cause divisões, dissensões, para que eu não cause problemas às demais pessoas que fazem parte do corpo do Messias. Por quê? Porque assim eu vou estar atacando o próprio corpo do Messias. E o cabeça, que é senhor do corpo, vai agir para fazer com que aquela pessoa que está atacando o corpo seja arrancada do corpo para não prejudicar aqueles que fazem parte deste corpo. Vamos falar um pouquinho de altivez. Palavra em altivez, maron, altura, lugar elevado, no alto. Essa é uma coisa bem interessante, porque isso aqui está ligado com a arrogância. Tais pessoas que têm essa forma de agir, sobre a qual eu falei anteriormente, elas usam isso e se julgam melhores do que os demais. Elas carregam sobre si um sentimento de superioridade que as leva a agirem como se elas ignorassem todos os demais que estão à sua volta. E mais ainda, essas pessoas vão fazer de tudo para não perderem essa condição, para fazerem com que tudo aquilo que elas têm e que elas são, e que muitas vezes é conquistado à base de passar outros para trás, de subjugar outras pessoas, seja mantido para elas. E o objetivo delas é sempre crescer. É sempre estar no lugar mais elevado, no lugar mais alto. Por quê? Porque o ego delas precisa ser satisfeito. Então, a pessoa, quando ela vem para Yeshua, ela ainda vem com essas intenções, ela ainda vem com esses padrões. E isso também precisa ser quebrado, porque o único que deve ser reverenciado é o Senhor Yeshua. Os demais são todos servos. Então, nós precisamos nos tornar servos dos nossos irmãos e não senhores dele. Por isso, nós temos que substituir a altivez pela humildade. E isso é uma coisa que precisa ser arrancada, que é a altivez, e substituída gradativamente no padrão mental pela humildade, para que as nossas vidas possam ser um reflexo da vida do Mashiach em nós. E agora 2 Coríntios 10:6, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for completada a vossa obediência. Puxa vida, esse versículo aqui é tremendo, porque há uma vingança contra a desobediência. A palavra aqui significa rebelião ou ser desobediente. Meri. E olha só que coisa interessante. A desobediência, ela gera uma série de conflitos internos e externos, não só dentro da pessoa, como esses conflitos são externados aos demais
que caminham com aquela pessoa ou que vivem no entorno daquela pessoa. E aquilo gera um mal-estar muito grande, além de fazer com que estas pessoas também sejam atingidas pela rebelião ou pela desobediência. E é interessante isso, porque a desobediência ela recebe como vingança o contrário dela. O antídoto para a desobediência, então, se chama obediência, da mesma raiz da palavra shema, que significa ouvir. Ou seja, para que eu possa obedecer, é necessário primeiro ouvir, processar aquela informação e, através do processamento da informação e implantação daquela informação na minha mente e no meu coração, partir-se para uma ação em direção àquele ponto que necessita ser trabalhado. Quando nós passamos a obedecer à palavra do Senhor e viver num mundo espiritual, num nível espiritual, numa condição espiritual de obediência à palavra do Eterno, então a desobediência que habitava em nós é julgada. Mas não vai acontecer só isso. Quem é obediente e tem alguém desobediente do seu lado, está automaticamente julgando o desobediente. Então, essa pessoa obediente que ouve e obedece, ela estará sendo instrumento de juízo e de condenação ao desobediente. Por isso, essa condição ela é mental, porque ela começa toda na mente da pessoa, com passos que precisam ser dados para que essas pessoas possam, então, mudar esse padrão mental e trabalhar essa questão da desobediência para poder honrar e glorificar ao Senhor e julgar os desobedientes que estão próximos dela. E isso num primeiro momento, porque no dia do juízo final, quando toda a humanidade se apresentar diante de Yeshua, alguns poderão até cogitar, contestar a decisão de Yeshua deles estarem do outro lado, no inferno. E Yeshua vai dizer: lembra do fulano de tal, que era aquele crente que estava na sua proximidade? Ele vai dizer: lembro. Então, a obediência dele trouxe juízo para você naquele instante e agora você está sendo julgado porque você teve oportunidade de obedecer e não fez isso. Misericórdia. Vamos falar um pouquinho agora de Shaul e a desobediência para a gente poder encerrar? Porém, Shmuel disse: tem porventura o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Eterno? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Preste atenção nisso agora, porque o pecado de feitiçaria é rebelião, e a maldade da idolatria é como insubordinação. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Eterno, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esses pequenos versos aqui, de 1 Samuel capítulo 15, trazem lições muito profundas. Lógico que eu não vou poder abordar tudo nesse momento, mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes para você, para a gente poder finalizar. Primeiro, o prazer do Eterno é sacrifício e holocausto? Não. Por que não? Porque o sacrifício e o holocausto demanda perdão. E só precisa pedir perdão quem errou, quem desobedeceu. Então, quando eu obedeço a palavra do Eterno, eu não preciso sacrificar. Eu não preciso fazer nada para que haja uma correção na minha vida. E por que isso? Porque a minha obediência já não demanda qualquer tipo de perdão. A obediência demanda outro tipo de situação. O pecado sim precisa de correção, e a correção vem quando eu me arrependo e depois recebo perdão. Então, por isso é que está sendo dita essa palavra aqui. E agora, essa situação de obediência e atender a palavra do Senhor é muito melhor do que aquele cheiro da gordura dos sacrifícios, dos carneiros, que aquilo cheirava como algo suave na presença do Eterno. Então eu vou mostrar para você agora essa questão da feitiçaria aqui, da rebelião, né, e da insubordinação, para a gente poder finalizar.
Feitiçaria. O que é feitiçaria? Kezen, em hebraico. Adivinhação, feitiçaria, bruxaria, leitura de sorte, agouro ou oráculo. Então, quando a pessoa entra em estado de desobediência, ela compara isso à feitiçaria, que é como se a pessoa estivesse consultando a demônios, trazendo bruxaria para o seu meio, trazendo malagouros, oráculos, para que ela possa então firmar a sua posição. A rebelião também, a desobediência, ela está ligada a isso. E finalmente a maldade. Aven, o sofrimento, a tristeza, a idolatria, a maldade, a iniquidade, o mal, o vazio. Todas essas coisas aqui, elas são consequências de uma decisão lá atrás de desobediência. Ou seja, a decisão, ela encadeia esses processos todos, e todos esses processos aqui, segundo o livro de Apocalipse, levam as pessoas para o inferno. Esses pecados aqui estão listados em Apocalipse, e diz que o fim destas pessoas é o inferno. E aí, o livro de Samuel termina o versículo dizendo que o Senhor rejeitou Shaul como rei de Israel. E logicamente, a condição que ele morreu, nós não podemos afirmar que ele obteve a salvação. Por quê? Porque ele morre numa condição de profunda desobediência ao Eterno. Então, terminando isso, qual é a lição que nós vamos tomar? Tivemos aqui duas questões. Shaul falando sobre essa batalha mental, e depois a questão prática de um rei chamado Shaul também, ok? E esse rei Shaul, ele ignorou os avisos do profeta Shmuel, ignorou as situações de aviso que lhe foram dadas e partiu por um caminho de desobediência. Consequência disso, ele perdeu o seu reinado, perdeu a sua vida, a sua família e certamente perdeu a sua salvação. Então, qual é o benefício de nós termos a nossa mente transformada? A nossa mente é um campo de batalha, e quando ela é transformada pelo Espírito Santo e nós nos permitimos sermos guiados pela palavra do Eterno, temos, além de grandes benefícios espirituais, estaremos também julgando a desobediência e estaremos pavimentando a nossa estrada para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a eternidade. Cabe a decisão a cada um de nós. Eu decidi que a minha mente precisa ser transformada e que a minha mente não será mais o trono de Satanás, mas ela continuará sendo o trono do Espírito Santo, onde ele senta sobre a minha mente, toma a direção e me diz aonde eu devo ir e o que eu devo fazer. Porque ele foi dado como um selo para poder preservar o conteúdo deste vaso até que o dono do vaso venha buscá-lo. Que assim seja e que o Eterno abençoe cada um de nós, para que as nossas mentes sejam lugares onde o Espírito Santo possa nos tomar, nos usar e nos preparar para o dia da grande vinda do Mashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, se você gostou desse vídeo, favorite, dê um like aí. Também clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E fala para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe esse vídeo a todos. Nós nos vemos no nosso próximo